Quando eu encarei meu marido e a amante dele no tribunal no Dia dos Namorados, ele parecia tão relaxado quanto alguém esperando seu nome ser chamado numa barbearia. Minha filha, Natália, sentou-se atrás dele, não atrás de mim. 35 anos de casamento desmoronaram em um vão de 4 metros entre duas mesas. O advogado dele propôs uma divisão de bens que o favorecia. Ele sorriu, o tipo de sorriso de alguém que acha que já venceu. Então, minha advogada se levantou. Meritíssima, gostaríamos de chamar mais uma testemunha. O tribunal inteiro ficou em silêncio. O sorriso do meu marido desapareceu no momento em que ele viu quem estava entrando. Obrigada por escolher passar seu tempo aqui. Isso realmente significa mais do que você imagina. Antes de continuarmos, deixe um comentário e me diga de que cidade ou estado você está me ouvindo. Eu leio todos os comentários e adoro saber quem está caminhando por essas histórias comigo. Esta é uma narrativa fictícia, criada para explorar emoções e escolhas complexas. Embora alguns elementos sejam dramatizados, os temas por trás dela são significativos e instigantes. Por favor, tenha em mente que certos detalhes são ficcionalizados para entretenimento e reflexão educacional. Qualquer semelhança com pessoas ou lugares reais é mera coincidência, mas as ideias compartilhadas aqui têm a intenção de oferecer profundidade e discernimento. Eu estava sentada a quase 4 metros de distância do meu marido em um tribunal no Dia dos Namorados. A ironia não me passou despercebida. 35 anos atrás, Tomás havia me dado rosas e um cartão que dizia "para sempre". Naquele ano, ele me deu uma intimação e um advogado que repetia a palavra acordo, como se isso devesse me confortar. O tribunal cheirava a cera de chão e ar reciclado. As luzes fluorescentes zumbiam no teto, uma delas piscando o suficiente para fazer meu olho esquerdo tremer. A juíza Susana Costa sentava-se na bancada, de cabelos grisalhos e olhos afiados, folheando documentos com o tipo de eficiência que te fazia pensar que ela já tinha visto de tudo. Tomás estava sentado à mesa do réu com um terno azul marinho que eu nunca tinha visto. Provavelmente comprou com dinheiro que eu nem sabia que tínhamos. Ele parecia calmo, até entediado, como se aquilo fosse apenas uma tarefa que ele precisava resolver. Atrás dele, na plateia, sentava-se Ângela Moraes, 45 anos, cabelo loiro-mel em um rabo de cavalo elegante, o queixo erguido o suficiente para que todos soubessem que ela achava que pertencia àquele lugar. Ela se sentou naquele mesmo lugar todos os dias do julgamento, observando Tomás como se ele fosse um prêmio que ela já havia ganhado. Alguns assentos depois de Ângela estava minha filha Natália, 32 anos, minha única filha. A menina que eu embalei para dormir quando tinha pesadelos, a que ajudei a se mudar para seu primeiro apartamento. Ela estava sentada com as mãos cruzadas no colo, olhando para o chão. Ela não tinha olhado para mim uma única vez desde o início do julgamento. Nenhuma vez. Minha advogada, Júlia Matos, levantou-se. Ela tinha 54 anos, cabelos grisalhos como aço e o tipo de voz que podia cortar uma sala. Meritíssima, disse ela. Temos mais uma testemunha. A sala ficou em silêncio. Eu podia ouvir o ar-condicionado chacoalhando pelos dutos. Inclinei-me para a frente. Minhas mãos tremiam. Júlia olhou para trás, para mim, e assentiu. Foi quando eu sussurrei, quase inaudível. Meu Deus, ela realmente veio. As portas duplas no fundo do tribunal se abriram e Eunice Monteiro entrou. 83 anos, cabelos brancos presos em um coque, um andador com bolas de tênis nas pernas, movendo-se um passo lento e deliberado de cada vez. Ela usava um cardigã azul marinho e um vestido floral, o mesmo do almoço de Páscoa de 2 anos atrás. A mãe de Tomás. Eu observei o rosto dele, o sorriso de deboche que ele usara por 3 dias, aquele que dizia, você nunca vai provar nada, desmoronou. Sua mandíbula caiu, seus olhos se arregalaram. Ele se virou para seu advogado, Ricardo, e eu vi. Pânico. Pânico real e sem filtro. Ricardo parecia igualmente confuso. Ele folheava suas anotações, franzindo a testa. Descobri mais tarde que a equipe jurídica de Tomás sabia que Eunice estava na lista de testemunhas há 2 semanas. Eles tinham visto o nome dela. Tinham presumido que ela estava lá para testemunhar a favor de Tomás. Por que não estaria? Ela era a mãe dele. Eles nunca se deram ao trabalho de prepará-la. Nunca ligaram.
Nunca perguntaram o que ela iria dizer. Um erro fatal. Eunice chegou à tribuna. O oficial de justiça a ajudou a subir o degrau. Ela se acomodou na cadeira, ajeitou o cardigã e olhou diretamente para Tomás. Não para mim, não para a juíza, para ele. E eu soube naquele exato momento que tudo estava prestes a mudar. Júlia Matos pegou uma pasta da nossa mesa e caminhou em direção a Eunice com o tipo de confiança calma que só vem de saber que você já venceu. Mas deixe-me voltar um pouco. Deixe-me contar como cheguei aqui. Como o sorriso de um homem de 61 anos pode desmoronar em um único instante. Como uma senhora de 83 anos com um andador pode derrubar um império de mentiras. E como a filha que eu criei, minha própria carne e sangue, acabou sentada do lado errado daquele tribunal. Começou há 11 meses, em uma manhã de terça-feira, com um extrato de cartão de crédito que eu não deveria ter visto. Meu nome é Cristina Diniz. Tenho 58 anos e até 11 meses atrás eu achava que tinha uma vida bem normal. Não glamourosa, não excitante, apenas normal. Trabalho como coordenadora de folha de pagamento em uma grande empresa de logística. Estou lá há 35 anos. Mesmo prédio, mesma baia, mesma tradição do pão de queijo de sexta-feira na Copa. Eu ganho cerca de R$ 7.000 por mês, o que não é impressionante, mas é estável, confiável, o tipo de renda que permite que você planeje o futuro. E eu vinha planejando. 18 meses até a aposentadoria, aos 60 anos. Esse era o objetivo. Tomás e eu íamos viajar. Talvez comprar um motorhome, dirigir pela Chapada Diamantina, pelos Lençóis Maranhenses, todos os lugares sobre os quais conversamos, mas nunca chegamos a visitar. Eu me casei com Tomás Monteiro há 35 anos. Nos conhecemos em uma trilha na Serra do Curral. Ele derramou café nas minhas botas no início da trilha, pediu desculpas umas 12 vezes e depois perguntou se poderia me pagar um almoço para compensar. Quando voltamos para a cidade, eu já tinha concordado com um segundo encontro. Ele era charmoso, engraçado, ambicioso, tinha acabado de abrir seu próprio negócio, a Frota Limpa Soluções, lavagem à pressão e manutenção de frotas. Ele tinha uma picape, um funcionário e muita confiança. Ao longo dos anos, ele transformou isso em algo sólido. 2 unidades agora, uma no centro e outra em um bairro industrial. Ele sempre foi vago sobre os números. Os negócios vão bem, ele dizia. Ou, estamos faturando na casa dos 6 dígitos altos este ano. Eu nunca insisti. Ele cuidava do negócio. Eu cuidava da casa. Era assim que funcionava. Tínhamos uma filha, Natália, de 32 anos. Ela havia aberto uma boutique em um bairro nobre alguns anos atrás. Roupas femininas de alta qualidade, de estilistas locais, todas as coisas que a nossa cidade adora. Eu a ajudei com os custos iniciais há 2 anos, R$ 80.000 da minha poupança para a aposentadoria. Ela prometeu pagar de volta quando as coisas melhorassem. A boutique fechou no ano passado. Ela disse que o aluguel era muito caro, que o movimento de pessoas não era o que ela esperava. Eu acreditei nela. Por que não acreditaria? Ela era minha filha. Estávamos no que as pessoas chamam de fase do ninho vazio. Natália tinha seu próprio apartamento, sua própria vida. Éramos apenas Tomás e eu agora, circulando por uma casa que de repente parecia grande demais. Mas eu não me importava. Comecei a pensar nisso como nossa segunda era de lua de mel. Jantares tranquilos, viagens de fim de semana para cidades históricas, planejando o futuro. Nosso 35º aniversário de casamento seria em agosto. Bodas de coral. Eu já tinha começado a procurar pousadas charmosas em Tiradentes, talvez um lugar com vista. A vida parecia estável, segura, previsível. Olhando para trás agora, os sinais estavam lá muito antes de eu os ver. Mas quando você confia em alguém por 35 anos, você não vê o que não quer procurar. Você dá o benefício da dúvida. Você presume o melhor. Você diz a si mesma que as noites tardias na oficina são apenas a alta temporada. Que as roupas novas são porque ele finalmente está se cuidando. Que a distância é apenas estresse. Você se convence de que está tudo bem. Passei décadas construindo confiança. Eu deveria ter construído arquivos de provas, porque a verdade é que eu não estava prestando atenção. Eu estava ocupada. Eu estava cansada. Eu tinha 58 anos, contava os dias para a aposentadoria e não tinha energia para questionar cada pequena coisa que parecia errada. Eu achava que conhecia meu marido.
Eu achava que conhecia minha filha. Eu achava que conhecia minha vida. Eu estava errada nas 3 coisas. Então, foi aqui que começou. Numa manhã de terça-feira, no início de julho, eu estava em casa, doente com um resfriado. Nada sério, apenas o suficiente para me manter no sofá com chá e televisão durante o dia. Tomás já tinha saído para a unidade do centro. Natália provavelmente estava em seu apartamento, fazendo o que quer que pessoas de 32 anos façam quando estão desempregadas e tentando se encontrar. E eu encontrei algo na nossa caixa de correio, algo que não fazia o menor sentido. O envelope já estava meio aberto quando o tirei da caixa de correio, um extrato de cartão de crédito de um grande banco em nome de Tomás, uma conta que eu nunca tinha visto. Quase o joguei na pilha de correspondência de negócios que mantínhamos no balcão da cozinha. Tomás cuidava da sua própria papelada. Eu cuidava da minha. Sempre foi assim, mas meus olhos se fixaram nos números. R$ 8.000 em uma joalheria em um shopping da cidade. O tipo de lugar com um segurança na porta e vitrines que trancam. R$ 1.200 em um hotel boutique numa cidade histórica próxima. R$ 250 em uma floricultura numa quarta-feira qualquer. Fiquei na cozinha e fiz as contas. Meu aniversário era em novembro. Era julho. Nosso aniversário não era até agosto. Quem compra flores em uma quarta-feira qualquer de julho? Eu o questionei naquela noite. Ele estava desamarrando suas botas de trabalho perto da porta da frente. O mesmo ritual que fazia há 35 anos. Botas fora, meias na lavanderia, lavar as mãos antes do jantar. Ele não vacilou, não gaguejou. Olhou para mim como se eu estivesse sendo ridícula. A joia? Era um relógio para o gerente de frota dele. O cara tinha acabado de indicar um contrato enorme. Tomás queria agradecer. O hotel? Uma sessão de planejamento de equipe. Ele levara os gerentes de ambas as unidades para a serra para uma reunião de estratégia de fim de semana. As flores? A mãe de um cliente tinha acabado de falecer. Ele enviou condolências em nome da empresa. Cada resposta era suave, calorosa, como se ele a tivesse ensaiado. Ele até me puxou para perto, beijou minha testa. "Querida", ele disse, "você sabe, eu nunca..." Ele não terminou a frase. Não precisava. Quando alguém que você ama te olha nos olhos e diz que você está errada, você quer acreditar. Eu queria acreditar nele. Tentei acreditar, mas não joguei o extrato fora. Algo me disse para guardá-lo, um instinto silencioso e teimoso que eu nem sabia que ainda tinha. Coloquei-o em um saco com fecho e o guardei no armário de roupas de cama, atrás das toalhas de banho, um lugar que Tomás nunca olharia. Eu tinha 58 anos. Agora precisava de óculos de leitura para ver as letras miúdas. Minha visão não era mais a mesma. Mas meus instintos, esses não tinham envelhecido um dia. Eu disse a mim mesma que estava sendo paranoica, que estava fabricando problemas onde não existiam, que 35 anos de casamento deveriam significar algo, que a confiança deveria valer alguma coisa. Mas eu não conseguia afastar a sensação de que algo estava errado. Os números eram limpos demais. As explicações eram perfeitas demais. O jeito como ele olhou para mim, não defensivo, não se desculpando, apenas calmo, como se esperasse a pergunta, como se já tivesse preparado a resposta. Fui para a cama naquela noite e fiquei acordada olhando para o teto. Tomás dormia ao meu lado, roncando suavemente, um braço sobre minha cintura, como se nada tivesse acontecido. E talvez nada tivesse acontecido. Talvez eu estivesse exagerando. Talvez eu estivesse apenas cansada, estressada, com 58 anos, contando os dias para a aposentadoria e procurando problemas que não existiam. Mas eu continuava pensando naquele extrato, na joalheria, no hotel, nas flores de uma quarta-feira. Eu não contei a ninguém. Na verdade, isso não é verdade. Eu contei a alguém, uma pessoa em quem eu achava que podia confiar. Minha filha. Encontrei Natália para almoçar 3 dias depois em um café no bairro Nobre, não muito longe de onde sua boutique costumava ser. Fizemos o pedido. Ela pediu uma torrada com abacate. Eu pedi sopa, mais barato. Mostrei a ela a foto no meu celular, a captura de tela do extrato do cartão de crédito. Joia, hotel, flores. O rosto dela não mudou. Eu não conseguia decifrá-lo. Sem choque, sem raiva, apenas nada. Ela estendeu a mão sobre a mesa e apertou a minha. "Mãe", disse ela,
Deixa eu investigar isso. Vou verificar com o papai discretamente. Um alívio me inundou. Minha filha, minha aliada. 18 horas depois, Tomás chegou em casa furioso. Seu rosto estava vermelho, as veias do pescoço saltadas. Ele bateu as chaves no balcão e se virou para mim. Como você teve a coragem de fazer a cabeça da Natália contra mim? Cada palavra que eu disse no almoço, ele sabia. Tudo. Natália tinha contado tudo a ele. Ela ligou para ele do estacionamento do café antes mesmo de ir embora. Mandei uma mensagem para ela mais tarde naquela noite. A resposta dela veio em minutos. Mãe, ele é meu pai. Eu tive que contar a ele. Você está sendo paranoica. Foi quando eu percebi. Eu não tinha ninguém. Minha irmã morava em outro estado, a mais de 1.000 quilômetros de distância. Conversávamos talvez 3 vezes por ano. Meus pais faleceram em 2019. Meus amigos eram, na verdade, apenas as esposas dos sócios de Tomás. Meus colegas de trabalho eram educados, mas distantes. Eu era a supervisora deles. Sempre existe uma barreira. E Natália, minha única filha, 32 anos da minha vida, escolheu o pai dela em menos de 18 horas. Fiquei pensando nela quando era pequena, como ela costumava ficar na janela esperando ele voltar do trabalho. Papai, papai. Ela corria e pulava nos braços dele. Ele a levantava, a girava e ela ria como se fosse o melhor momento do dia. Era ele quem a deixava tomar sorvete quando eu dizia não. Quem a deixava ficar acordada até mais tarde. Quem comprava os brinquedos que ela queria, mesmo depois de eu dizer que não podíamos pagar. Eu era a que a fazia escovar os dentes, fazer o dever de casa, arrumar o quarto, dizer não para as coisas. Ele era divertido. Eu era prática. Aos 58 anos, finalmente entendi a dinâmica. Eu tinha desempenhado o papel de mãe. Ele tinha desempenhado o papel de amigo. E quando uma criança tem que escolher entre mãe e amigo, ela escolhe o amigo todas as vezes. Mas a questão é a seguinte. Eu não parei. Guardei o extrato, adicionei-o ao saco com fecho no armário de roupas de cama e comecei a prestar mais atenção. Não para confrontá-lo, não para acusá-lo, apenas para observar. Comecei a notar coisas que eu tinha ignorado antes. A maneira como ele inclinava o celular para longe de mim quando mandava mensagens, o jeito como ele atendia ligações na garagem em vez de na sala de estar, o jeito como ele chegava em casa cheirando a uma colônia que eu não tinha comprado para ele. Eu não disse nada. Apenas observei. E comecei a manter registros, datas, horários, padrões. Anotei em um caderno que guardava no meu carro. Uma coisa barata de espiral de papelaria. Nada chique, apenas fatos. Numa terça-feira, chegou tarde. Disse que teve uma reunião com fornecedores. A camisa cheirava a perfume. Dias depois, atendeu uma ligação na entrada da garagem. Caminhou até o final do quarteirão. Falou por 20 minutos. Na outra semana, chegou um novo extrato de cartão de crédito. Conta diferente, mais cobranças que eu não reconhecia. Fotografei tudo. Cada extrato, cada recibo que encontrei em sua picape, cada pedaço de papel que não batia. E aquele saco com fecho começou a encher. Eu não tinha com quem conversar, ninguém em quem confiar, ninguém que acreditasse em mim, mas eu tinha provas. E aos 58 anos, trabalhando na folha de pagamento por 35 anos, eu sabia de uma coisa com certeza. Os números não mentem. As pessoas, sim. Aquele saco com fecho no armário de roupas de cama estava prestes a ficar muito mais cheio. Piorou. Muito pior. Os meses seguintes se arrastaram e Tomás não parou. Ele intensificou. Começou a chegar em casa mais tarde. 9, 10, meia-noite. Na oficina, ele dizia, ou reunião com fornecedor demorou. Seu telefone estava sempre com a tela virada para baixo no balcão da cozinha. E aqui está o detalhe que me deu arrepios. Ele começou a tomar banho imediatamente quando chegava em casa, mesmo que fosse 11 horas de uma quarta-feira à noite. Um homem que costumava adormecer no sofá assistindo ao jogo do time dele, de repente estava obcecado com a higiene pessoal. Se a limpeza está próxima da santidade, Tomás estava esfregando pecados mortais. Então veio o aperto financeiro. Em julho, entrei na nossa conta bancária em uma manhã de segunda-feira e vi 40 mil reais transferidos da nossa conta conjunta para uma conta de negócios a qual eu não tinha acesso. Perguntei a ele sobre isso naquela noite. Modernização de equipamento, disse ele.
novas lavadoras de pressão para a unidade do centro. No sábado, passei de carro pela oficina do centro. O mesmo equipamento velho, os mesmos adesivos desbotados nas picapes, as mesmas mangueiras rachadas enroladas nos suportes, a mesma placa desgastada que estava lá desde 2019. 40 mil reais em modernizações. Nada havia mudado. Ele também mudou a senha da nossa conta poupança. Apenas uma atualização de segurança, querida. Te dou a nova em breve. Ele nunca deu. E os depósitos em nossa conta conjunta caíram de 6 mil reais por mês para 3 mil. Meu salário líquido era de cerca de 7 mil reais por mês. Nossa prestação da casa era de 4.500. Isso me deixava com uns 5.500 para cobrir todo o resto. Mercado, gasolina, contas, seguro. Antes, tínhamos uns 9 mil. Agora, 5.500. Comecei a levar sobras do almoço de domingo para o trabalho durante a semana inteira. Segunda-feira, carne de panela. Terça-feira, carne de panela. Quarta-feira, carne de panela. Quinta-feira, carne de panela. Laura Paiva, da contabilidade, notou na quinta-feira a mesma carne de panela por 4 dias seguidos, praticando o consumo consciente. Eu disse. Ela não riu. Nem eu. Em maio, a mãe de Tomás, Eunice, teve um derrame. Leve, disse o hospital. Ela tinha 83 anos. Recebi a ligação no trabalho e fui direto para lá. Ela estava acordada, lúcida, mas abalada. Derrame de aviso, o médico me disse. Ela precisa pegar leve, monitorá-la de perto. Tomás não a visitou, nem uma vez. Muito ocupado com contratos, disse ele. Então, eu fui. A cada 2 dias, por 3 semanas, eu levava refeições para ela. A ajudava com seus exercícios de fisioterapia, garantia que ela estava tomando seus medicamentos. Uma tarde, ela agarrou minha mão enquanto eu ajeitava seus travesseiros. Você é uma boa filha, disse ela. Nora, corrigi gentilmente. Ela apertou mais forte. Não, disse ela. Filha. Pensei que era o derrame falando, alguma confusão residual, um erro em seu cérebro. Olhando para trás agora, Eunice via o que eu ainda não via. Ela via a verdade de que seu filho havia deixado de ser meu marido muito antes de eu ter deixado de ser sua esposa, e ela já havia escolhido um lado. No final de junho, eu estava exausta. 58 anos, há 18 meses da aposentadoria, comendo carne de panela de 4 dias e assistindo meu marido mentir na minha cara todas as noites. Eu mantive o caderno no meu carro, mantive o saco com fecho no armário de roupas de cama. Continuei fotografando extratos e recibos e qualquer coisa que não batia. Eu não sabia para o que estava me preparando. Só sabia que não podia parar, porque a alternativa, acreditar nele, confiar nele, deixar para lá, parecia rendição. E eu não estava pronta para me render. Ainda não. Fiquei pensando no que Laura havia dito sobre a carne de panela. Ela não estava me julgando. Ela estava preocupada. E foi aí que percebi que não estava mais apenas com raiva. Eu estava com medo. Com medo de ter 58 anos e de repente não reconhecer minha própria vida. Com medo de que o homem com quem me casei há 35 anos tivesse se tornado um estranho. Com medo de que minha filha tivesse escolhido o lado dele sem nem mesmo perguntar o meu. Com medo de estar sozinha em uma casa em que vivi por 20 anos e que não parecia mais um lar. Mas continuei. Porque não tinha escolha. E então, o final de junho chegou. O jantar de família que mudou tudo. Descobri sobre o jantar de família da maneira como as pessoas descobrem coisas dolorosas ultimamente, através das postagens online de alguém. Natália postou em uma noite de sexta-feira, às 7 horas, uma foto de um prato de salmão, legumes assados, velas. A legenda dizia: noites de jantar em família. Eu não tinha sido convidada. Não tinha ouvido uma palavra sobre isso. Passei por mais 4 fotos. A segunda mostrava a mesa de jantar. Tomás na cabeceira, Natália ao lado dele, Eunice em frente a eles. Ela tinha acabado de sair do hospital. E uma mulher que eu não conhecia, cabelo escuro preso para trás, um vestido de verão, rindo, parecendo confortável como se estivesse em sua própria casa. A próxima era um pequeno vídeo. Eunice servindo comida para essa mulher. Como uma pessoa de dentro, como se ela pertencesse àquele lugar. Outra foto do grupo na varanda. A mão da mulher repousando casualmente no ombro de Tomás. Familiar, íntimo. Salvei todas elas. Minhas mãos tremiam,
Tentei uma busca por imagem. Nada. Mas a linguagem corporal contava uma história que eu não precisava traduzir. A seção de comentários incluía reações dos parceiros de negócios de Tomás, pessoas que eu conhecia, pessoas que estiveram em nossa casa para churrascos, pessoas que enviaram cartões de Natal. Público, aberto, oficial. Eu estava sendo apagada em tempo real, uma reação de cada vez. Abri minhas mensagens com Eunice. 2 dias antes, eu tinha enviado uma mensagem para ela. Se sentindo melhor? Precisa que eu leve alguma coisa? A resposta dela: muito melhor, querida. Obrigada. Nenhuma menção a um jantar. Nenhum gostaria que você pudesse vir. Nada. Fiquei sentada ali no meu sofá, no escuro, olhando para o meu celular, tentando entender. Então me lembrei de algo. O aplicativo de pagamentos. Eu mal o usava, mas Tomás sim, e suas transações por Pix eram visíveis nos extratos. Abri o aplicativo do banco, rolei pelo histórico dele e lá estava. Vários pagamentos para alguém chamada A. Moraes. R$ 1.000, 2.000, 1.500, 25.000 no total. As descrições: almoço, presente, ajuda. Eu ainda não sabia quem era A. Moraes, mas imprimi as capturas de tela mesmo assim. Adicionei-as ao saco com fecho. O saco agora continha o extrato original do cartão de crédito, as capturas de tela dos pagamentos, as fotos online. Aos 58 anos, eu havia sido substituída na mesa de jantar da minha própria família. A sogra que eu visitei a cada 2 dias no hospital serviu minha substituta sem me dizer uma palavra. E meu marido de 35 anos, pagou a essa pessoa R$ 25.000 ao longo de vários meses e descreveu como ajuda. Eu não chorei, não gritei, não liguei para ninguém. Apenas fiquei sentada ali no escuro, segurando meu celular, olhando para uma foto de uma mulher que nunca conheci sentada no lugar que costumava ser meu. E percebi algo. Isso não era apenas um caso. Era uma substituição. Ele não estava se escondendo. Ele estava fazendo testes, vendo se ela se encaixava na vida que ele queria, a vida da qual eu não fazia mais parte. E aparentemente ela se encaixava, porque Eunice de 83 anos, que me chamou de filha apenas algumas semanas antes, a havia recebido, servido o jantar, sorrido para ela. Pensei nas visitas ao hospital, nas refeições que levei, nos exercícios de fisioterapia, nos medicamentos que ajudei a organizar e pensei, nada disso importava. No final das contas, o sangue venceu. Tomás era o filho dela, e eu era apenas a mulher que o filho dela não queria mais. Adicionei as capturas de tela ao saco com fecho, guardei-o de volta no armário de roupas de cama e fui para a cama. Não confrontei Tomás, não mencionei o jantar, não falei sobre as postagens online ou os registros de pagamento ou a mulher cujo nome eu ainda não sabia. Apenas esperei, porque agora eu sabia que isso não ia terminar silenciosamente. 3 meses depois, no início de outubro, Tomás pediu o divórcio. Ele entrou com o pedido primeiro. Os papéis do divórcio chegaram em uma manhã de quinta-feira de outubro por carta registrada. Eu tive que assinar para recebê-los. Tomás não estava em casa. Reunião cedo, dizia a mensagem de texto. Sentei-me à mesa da cozinha e li. Ele pedia uma divisão de 65-35 a seu favor. A avaliação do negócio, Frota Limpa Soluções, valia um total de R$ 500.000. Eu sabia, por conversas à mesa de jantar ao longo dos anos, que a receita era muito maior, mas os números exatos eram dele, não meus. A casa que compramos em 1991 por um valor baixo valia agora R$ 1,5 milhão, mas estava listada no processo por 800 mil. Então, cheguei à linha que quebrou algo dentro de mim. Cristina Diniz contribuiu minimamente para o crescimento e manutenção dos bens matrimoniais ao longo dos 35 anos de casamento. Minimamente. 35 anos gerenciando a casa, pagando as contas, mantendo a vida funcionando enquanto ele construía sua carreira, criando nossa filha, cozinhando jantares, organizando feriados, visitando a mãe dele no hospital enquanto ele estava ocupado demais. Mínima. Havia uma nota do advogado dele no final. Aceite este acordo ou o litígio consumirá os bens que restam. Tradução. Pegue essas migalhas ou eu te enterrarei em custos judiciais. Dirigi até um café numa avenida movimentada
Estacionei no canto mais afastado do estacionamento, desliguei o motor do meu Toyota Corolla e chorei por 35 minutos. Não um choro bonito, não do tipo que se vê nos filmes, onde uma única lágrima rola por um rosto perfeitamente composto. Choro feio, com o rosto se contorcendo, ofegante, sem conseguir recuperar o fôlego. Eu tinha 58 anos, tinha uns 10 mil reais na minha conta pessoal. Nenhuma família por perto, nenhum amigo. Natália havia garantido isso ao longo dos anos, me afastando de qualquer um que não estivesse ligado aos negócios de Tomás. Minha filha escolheu o pai dela. Minha sogra estava em silêncio. Faltavam mais de 18 meses para eu ter direito à aposentadoria. E meu marido tinha acabado de declarar legalmente e por escrito que eu não valia quase nada. Pensei em ligar para minha irmã, mas não podia me dar ao luxo de ser mais uma boca para alimentar. Nem a dela, nem a de ninguém. Eu mal conseguia me alimentar. Minha última mamografia tinha dado normal, mas eu estava exausta o tempo todo. Havia manhãs em que mal conseguia sair da cama. Não porque estava doente, mas porque estava derrotada. Isso não é depressão, é derrota. Há uma diferença. Aos 58, eu era velha demais para recomeçar, mas jovem demais para desistir. Essa combinação é um inferno por si só. Pensei nas minhas opções. Aceitar o acordo. Ir embora com as migalhas que ele estivesse disposto a me jogar. Viver com 10 mil reais e esperar conseguir chegar aos próximos 18 meses até a aposentadoria sem perder meu emprego, minha sanidade. Ou lutar. Contratar um advogado que eu não podia pagar. Arrastar isso por meses, talvez anos. Ver minhas economias desaparecerem em honorários enquanto Tomás usava as contas da empresa para financiar o lado dele. Ele tinha o dinheiro. Ele tinha o tempo. Ele tinha Natália do lado dele, apoiando qualquer história que ele quisesse contar. Eu tinha um saco com fecho em um armário de roupas de cama e um caderno no meu carro. Era só isso. Fiquei sentada naquele estacionamento por mais de 1 hora, olhando para o volante, vendo as pessoas entrarem e saírem do café. Pessoas normais, pessoas cujas vidas não tinham implodido. E pensei, é isso, este é o fundo do poço. 58 anos, 35 anos de casamento, e estou sentada em um estacionamento chorando em um carro de 10 anos, porque meu marido acabou de dizer a um juiz que eu não contribuí com nada. Eu não sabia o que fazer. Não sabia para onde ir. Só sabia que não podia ir para casa. Na manhã seguinte, fiz algo que não consigo explicar completamente. Durante meu horário de almoço, fui à biblioteca pública. Não sei por quê. Só precisava de um lugar quieto que não fosse minha casa. A biblioteca ficava no centro, a 6 quarteirões do meu escritório. Caminhei até lá sob a garoa, aquele tipo de cinza plano que define a cidade em outubro. Eu não tinha um plano, só precisava de um lugar quieto que não fosse minha casa. Entrei na seção de autoajuda. Não sei por quê. Talvez porque eu precisasse de ajuda. Talvez porque não soubesse para onde mais ir. Tirei um livro da prateleira. Recuperação financeira após o divórcio. Abri a capa e algo caiu. Um cartão de visita. Os cantos estavam gastos, como se alguém o tivesse carregado por um tempo. Peguei-o. No verso estava escrito em tinta azul: ela merecia mais. Ligue para ela. Virei-o. Júlia Matos, advogada, direito de família e recuperação de ativos. Endereço do escritório numa rua do centro. Número de telefone na parte inferior. Fiquei ali por um longo tempo. As luzes fluorescentes zumbiam no teto. Alguém espirrou a 3 corredores de distância. A chuva batia contra as janelas. Pensei em sair, colocar o cartão de volta, esquecer que o tinha visto. Pensei em aceitar a divisão 65, 35 e terminar com isso. Pensei nos custos do advogado, nos 10 mil reais que eu tinha, em como isso não iria longe. E então pensei nas palavras no verso do cartão. Ela merecia mais. Quem quer que tenha deixado este cartão, quem quer que tenha escrito essas palavras, acreditava que alguém, em algum lugar, merecia que lutassem por ela. Talvez essa pessoa fosse eu. Peguei meu celular ali mesmo, nas estantes da biblioteca, e liguei, antes que eu pudesse me impedir. Caiu na caixa postal. Uma voz profissional, mas calorosa. Você ligou para Júlia Matos. Por favor, deixe uma mensagem e retornarei em um dia útil. Minha voz tremia. Olá, meu nome é Cristina Diniz. Eu encontrei seu cartão em um livro na biblioteca.
Acho que preciso de ajuda. Meu número é... Eu disse meu número de telefone e desliguei. E me arrependi imediatamente. O que estou pensando? Não posso pagar uma advogada. 2 horas depois, eu estava de volta à minha mesa na empresa. Meu telefone tocou. Número desconhecido. Eu atendi. Cristina? Sim. Aqui é Júlia Matos. Você disse que precisa de ajuda. Diga-me o que você tem. Sua voz era direta, mas gentil. O tipo de tom que dizia: já ouvi essa história antes. Você não está sozinha. Comecei a falar. Contei a ela sobre o extrato do cartão de crédito, as cobranças que não reconheci, as transferências, a divisão 65-35, a avaliação do negócio que não batia, a avaliação da casa que estava muito abaixo do valor real. Contei a ela sobre a palavra minimamente. Ela ficou em silêncio por um momento. Então disse: quanta prova você tem? Muita, eu disse. Estou registrando tudo há 7 meses. Bom, disse ela. Você pode vir hoje depois do seu expediente? Hoje? Às 5h30. Você consegue? Olhei para o relógio. Eram 3h15. Sim, eu disse. Traga tudo o que você tem, disse ela. Cada extrato, cada recibo, cada foto, cada anotação, tudo. Ok. Cristina? Sim. Você fez a coisa certa ao ligar. Eu não sabia se isso era verdade, mas queria acreditar. Desliguei, sentei na minha mesa, olhei para a tela do meu computador sem ver nada. Laura, da contabilidade, passou com uma pilha de arquivos. Você está bem? Ela perguntou. Sim, eu disse. Só cansada. Ela assentiu e continuou andando. Eu não estava bem, mas talvez estivesse prestes a ficar. Às 5h15, saí do trabalho, fui para casa, peguei o saco com fecho do armário de roupas de cama. Estava mais pesado do que eu me lembrava. 7 meses de provas, extratos, fotos, recibos, anotações, padrões, números que não batiam, tudo. Segurei-o nas minhas mãos e pensei: é isso, ou isso funciona, ou eu perco tudo. Entrei no meu carro, dirigi até o centro, estacionei em frente a um pequeno prédio de escritórios com um toldo desbotado e levei o saco com fecho comigo. Tudo o que eu coletei por 7 meses. Parecia que eu estava trazendo provas para a autópsia da minha própria vida. O escritório de Júlia Matos ficava no 2º andar de um prédio estreito de tijolos no centro, logo acima de um café que deixava a escadaria com um cheiro permanente de grãos de café torrados. Subi as escadas às 5h45. No mesmo dia, eu tinha me apressado para terminar meu trabalho da tarde para poder sair 10 minutos mais cedo. A porta era de vidro fosco, com letras pretas simples. A sala de espera era pequena e vazia. A recepção estava desocupada. Havia uma sineta no balcão com um bilhete escrito à mão. Toque para assistência. Antes que eu pudesse tocar, a porta interna se abriu. Cristina? Sim. Entre. Eu sou Júlia. Ela tinha talvez 54, 55 anos, com um porte atlético, movia-se com o tipo de energia rápida que te fazia sentir que as coisas estavam prestes a acontecer. Cabelo curto e grisalho, óculos de leitura numa corrente de contas, um aperto de mão firme o suficiente para te fazer acreditar que tudo seria resolvido. O escritório dela era um caos organizado. Pilhas de processos, mas rotulados, 2 monitores de computador, uma cafeteira que parecia dos anos 90. Na parede atrás de sua mesa, um bordado emoldurado que dizia: bens não desaparecem simplesmente. Ao lado, uma foto de 2 gatos. Esses são o processo e o recurso, disse ela. Meus associados. Eu quase sorri. Ela me serviu café em uma caneca lascada que dizia: a melhor advogada do mundo. Estava requentado e amargo. Bebi mesmo assim. Então, disse ela, sentando-se à minha frente em uma pequena mesa perto da janela. Mostre-me o que você tem. Abri o saco com fecho como se estivesse abrindo algo que pudesse explodir. O extrato do cartão de crédito de julho. As capturas de tela dos pagamentos por Pix mostrando Ângela Moraes, R$ 25 mil. As fotos online de junho. O jantar de família. A mulher que eu não conhecia, Eunice servindo-lhe comida. A mão da mulher no ombro do meu marido. Júlia colocou seus óculos de leitura. Ela revisou tudo em silêncio por 10 minutos. Então tirou os óculos. Há quanto tempo vocês estão casados? 35 anos. Filhos? Uma filha. Ela está do lado dele. Júlia assentiu, como se já tivesse ouvido essa história 100 vezes. Aqui está o que eu vejo, disse ela.
Seu marido está gastando o patrimônio do casal com a amante dele. Cada real que ele gastou com ela, o hotel, a joia, as flores, isso é dilapidação de patrimônio. A justiça pode determinar que isso seja devolvido ao montante a ser dividido. Ela se inclinou para a frente. Mas se ele está desviando o dinheiro da empresa, escondendo bens, subvalorizando o negócio no processo de divórcio, isso não é apenas divórcio, isso é fraude. Senti algo mudar no meu peito. Vou pedir a quebra do sigilo bancário da empresa, disse ela. Ambas as unidades. Vamos ver para onde o dinheiro está realmente indo. Quanto isso vai custar? Meus honorários são por hora, mas também trabalho com base no sucesso em casos de recuperação de bens. Uma porcentagem do que recuperarmos que você não teria de outra forma. Para um caso como o seu, podemos estruturar para que você não pague tudo do seu bolso agora. Senti meu rosto relaxar um pouco. Cristina, disse ela, você não é a primeira mulher com mais de 50 anos que vejo ser apagada no papel após décadas de contribuição. Mas você é organizada. Você guardou provas. Você trabalha com o quê? Coordenação de folha de pagamento. Ela sorriu. O primeiro sorriso real. Você trabalha com números todos os dias. Isso vai te salvar. Os números não mentem, mesmo quando as pessoas mentem. Ela bateu na pilha de documentos. Nem as ordens judiciais. Assinei os papéis. Ela explicou o cronograma. As quebras de sigilo levam de 3 a 4 semanas para termos acesso. Enquanto isso, continue documentando. Cada depósito, cada saque, cada mudança de padrão. Você está montando um dossiê, disse ela. Saí às 6h45. Desci as escadas com cheiro de café e senti algo que não sentia desde março. Não felicidade, nem perto disso, mas propósito. Pela primeira vez em 7 meses, eu não me sentia apenas com medo. Sentia que tinha uma direção. O que veio daquelas ordens judiciais 3 semanas depois foi pior do que eu imaginava. Muito, muito pior. Júlia me ligou 3 semanas e 4 dias após nosso primeiro encontro. Terça-feira à tarde, 2h15. Eu estava sentada na minha mesa, conciliando horas para a folha de pagamento. Cristina, recebi os extratos. Preciso ver você. Pode vir hoje depois do trabalho? Havia algo em sua voz que me disse que não era pouca coisa. Eu concordei. Cheguei às 5h45. Os impressos estavam por toda parte. Na mesa dela, no chão, nas prateleiras. Sente-se, disse ela. Eu me sentei. Os extratos bancários da empresa do seu marido contam uma bela história. Ela me entregou o primeiro documento. Lista de pagamentos de funcionários da Frota Limpa Soluções. Rolei para baixo. Reconheci a maioria dos nomes. Gerentes de unidade, técnicos, a equipe que eu via nos churrascos da empresa. E então vi um nome que fez minhas mãos começarem a tremer. Ângela Moraes. Cargo: consultora de operações. Salário: R$ 11.000 por mês. Duração: 18 meses. Começando na mesma época em que a boutique de Natália estava fechando. Fiz as contas automaticamente. Deformação profissional. 11.000 vezes 18 é igual a quase R$ 200.000. 18 meses, eu disse lentamente. Isso significa que isso começou. Contei para trás. Muito antes do extrato do cartão de crédito em julho, antes de eu ter qualquer ideia. Isso estava acontecendo há muito, muito tempo. Continue lendo, disse Júlia. Olhei para a próxima linha, minha visão embaçada. Natália Monteiro, minha filha. Cargo: coordenadora administrativa. Salário: R$ 4.000 por mês. Duração: 18 meses. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o papel cair. 4.000 vezes 18 é igual a R$ 72.000. Minha filha nunca trabalhou um único dia na Frota Limpa Soluções. Ela teve um emprego em tempo integral durante todo esse tempo. Ela recebeu R$ 72.000 para fazer o quê? Para manter a boca fechada. Foi isso que Tomás comprou. O silêncio da nossa filha por R$ 4.000 por mês. Quase o valor do empréstimo que fiz a ela e que ela perdeu quando sua boutique faliu. Senti que ia passar mal. Tem mais, disse Júlia. Ela me entregou outra pilha. Registros de transferência. Pagamentos regulares da Frota Limpa. Soluções para uma empresa chamada Harbor Ridge Holdings. Eu nunca tinha ouvido falar dela. O que é isso? Uma empresa de fachada, disse Júlia. Sem funcionários, sem produtos, sem serviços. Existe apenas para guardar dinheiro. Seu marido tem desviado dinheiro para ela para escondê-lo do patrimônio do casal. Total nos últimos 2 anos e meio,
R$ 300.000. E aqui, disse ela, deslizando outro arquivo pela mesa. Este é o controle interno dele. Estes são os números reais dele, o que ele controla para si mesmo, não o que ele declara. Eu o abri. Linha de receita, quase R$ 2 milhões por ano. Não os 500 mil que ele jurou no processo de divórcio, quase 4 vezes mais. Recostei-me na cadeira, deixei minha mente terminar as contas. 200 mil para a falsa consultora, Ângela Moraes. 72 mil para o falso emprego administrativo da minha filha. 300 mil para a empresa de fachada. 25 mil em pagamentos por Pix para a Ângela, além do salário. Total, quase R$ 600.000. Essa era a minha poupança para as de aposentadoria. Eram 35 anos de casamento. Era o meu futuro sendo drenado enquanto eu comia carne de panela 4 dias por semana. Isso não é um divórcio, disse Júlia em voz baixa. Isso é roubo organizado. Ela entrou com um pedido de perícia contábil. Entrou com um pedido de busca e apreensão do cofre na unidade do centro. Os registros mencionavam 1. Quando eu estava me preparando para sair, ela colocou a mão no meu braço. Sua filha, disse ela. Sei que isso é doloroso, mas ela declarou essa renda no imposto de renda. Ela sabia o que estava fazendo. Eu assenti. Não conseguia falar. Dirigi para casa em silêncio. Tomás já estava lá. Em casa, estranhamente cedo, assistindo TV. Como foi o trabalho? Ele perguntou sem levantar os olhos. Bem, eu disse. Fui para o quarto de hóspedes, o quarto onde eu estava dormindo temporariamente. Fechei a porta, sentei na beira da cama no escuro. 2 dias depois, Tomás fez sua jogada. Natália apareceu no meu trabalho na quinta-feira durante o almoço. Eu estava na copa com Laura Paiva da contabilidade e Mário Bastos da expedição. A porta se abriu com força, não uma batida, mas quase. Natália marchou direto em minha direção. Ela parecia frenética. Seus olhos estavam vermelhos, como se estivesse chorando, ou com raiva, ou ambos. Como você pôde fazer isso com o papai? A voz dela ecoou por toda a sala. Laura congelou. Seu sanduíche pairou no ar. Mário de repente achou sua xícara de café extremamente interessante. Você está destruindo esta família, disse Natália, agora mais alto. Papai cometeu um erro e você vai arruinar todo mundo. É por isso que papai... Ela se interrompeu, mas eu sabia o que ela ia dizer. É por isso que papai encontrou outra pessoa. Eu espetei outro pedaço de carne de panela. Mastiguei lentamente, engoli, olhei para ela e não disse nada. Mãe, diga alguma coisa. Tomei um gole de água, mantendo o silêncio. Natália esperou. 30 segundos, que pareceram 30 minutos. E percebi algo naquele momento. As pessoas que gritam são as pessoas que estão com medo. As pessoas que ficam em silêncio são as pessoas que estão prontas. Quando não reagi, o rosto de Natália mudou. Confusão primeiro, depois algo que parecia medo. Ela se virou e saiu. A porta bateu atrás dela. Laura soltou o ar lentamente. Nossa, Cristina! Mário murmurou em sua xícara de café. Família! Terminei minha carne de panela em silêncio. Joguei o pote no lixo, lavei meu garfo na pia da copa e voltei para minha mesa. Abri meu e-mail, anexei tudo o que havia organizado naquela manhã. Eu tinha começado a acordar às 5h30 para organizar as provas, para construir o arquivo que Júlia me disse para construir, com pastas codificadas por cores em um pendrive. Julho, descoberta. Agosto a outubro, padrões. Novembro a dezembro, escalada. Janeiro, processo. Fevereiro, intimações. Cada pasta tinha subpastas, extratos, capturas de tela, fotos, anotações. Enviei tudo para Júlia com o assunto documentação suplementar. Aos 58 anos, eu havia aprendido uma coisa. Eu sou coordenadora de folha de pagamento. Fico olhando documentos financeiros 8 horas por dia, 5 dias por semana. Sei como são as despesas de uma empresa. Flores compradas em uma quarta-feira qualquer para a esposa de um cliente não se parecem com isso. R$ 4.000 por mês pagos a uma filha que nunca trabalhou lá definitivamente não se parece com isso. Quando você acredita que ninguém vai olhar, você fica muito organizado com suas mentiras. Tomás tinha sido muito organizado. E eu também. Documentei cada transação, cada inconsistência, cada padrão, cada mentira. Fotografei extratos de cartão de crédito, transferências por Pix,
postagens online, extratos bancários, folhas de pagamento. Guardei o extrato original do cartão de crédito de Júlio em um saco com ficho no armário de roupas de cama. Adicionei a ele mês a mês, e agora tudo estava na caixa de entrada de Júlia. Não contei a Natália que, quando ela saiu da Copa, o nome dela estava em uma folha de pagamento para um emprego que ela nunca teve. Não contei que ela declarou uma renda que não ganhou. Não contei que o pai dela lhe pagou mais de 70 mil reais para ficar quieta sobre o caso dele. Apenas a deixei sair, porque a verdade era que eu não lhe devia uma explicação. Ela fez sua escolha. Escolheu o pai dela. Pegou o dinheiro dele. Ela esteve naquele jantar de família e sorriu enquanto uma mulher que eu nunca conheci sentava no meu lugar. E agora ela queria que eu dissesse algo. Eu não tinha mais nada a dizer a ela. Laura passou pela minha mesa mais tarde naquela tarde. Você está bem? Ela perguntou baixinho. Sim, eu disse. Estou bem. Ela assentiu. Não insistiu. Foi embora. Mário passou a caminho do almoxarifado, me deu um pequeno aceno de cabeça, do tipo que dizia: eu vi o que aconteceu. Não vou dizer nada, mas estou do seu lado. Acenei de volta e continuei trabalhando. No dia seguinte, Júlia ligou com algo que eu nunca esperava. Alguém da família de Tomás queria conversar. Cristina, Eunice Monteiro ligou para o meu escritório esta manhã. Disse Júlia quando atendi o telefone na sexta-feira à tarde. Sua sogra quer se encontrar sem que Tomás ou Natália saibam. Fiquei em silêncio por um momento. Eunice. A mulher que serviu o jantar para Ângela na casa de Natália, que não mencionou o jantar, mesmo eu tendo-a visitado no hospital, que estava em silêncio desde junho. Ela diz que tem informações, continuou Júlia. Ela pediu para nos encontrarmos especificamente esta noite. Ela dirigiu até meu escritório. Ela está aqui agora, esperando na recepção. Saí do trabalho mais cedo. Cheguei ao escritório no centro às 5h15. Eunice estava sentada na sala de espera. Ela havia envelhecido visivelmente desde junho. O derrame cobrou seu preço. Ela se levantou com seu andador, mais devagar do que eu me lembrava, mas seus olhos estavam mais afiados do que nunca. Olá, querida. Entramos no escritório de Júlia. Eunice sentou-se com cuidado. Preciso te dizer algo que deveria ter dito meses atrás. Ela respirou fundo. Na noite do jantar na casa de Natália, aquele que você viu online. A maioria das pessoas saiu por volta das 9, mas Tomás ficou. Ele tinha tomado algumas cervejas. Começou a falar enquanto Natália limpava a cozinha. Inclinei-me para a frente. Ele estava se gabando de tudo. A voz dela baixou. Ele disse: o negócio rende quase 2 milhões de reais por ano. Ele disse: você não tem ideia. Ele disse: você não entenderia de negócios de qualquer maneira. Ela olhou para as mãos. Ele me contou sobre a tal empresa de fachada. Disse que é o fundo da liberdade dele. Disse que você nunca tocaria nele. Meu peito se apertou. Ele me contou sobre aquela mulher, Ângela. Disse que ela o entende de um jeito que você nunca entendeu. Disse que as despesas com ela são um arranjo perfeito. E Natália, a voz dela falhou. Ele disse que Natália está do lado dele, que pelo menos uma mulher nesta família entende. E então ele riu disso. Ele sentou bem na cozinha da minha neta e riu. Eunice olhou para cima, com lágrimas em seus olhos de 83 anos. Eu ouvi a voz do meu falecido marido saindo da boca do meu filho vivo. Ela nos contou sobre Henrique, o pai de Tomás. 40 anos atrás, Henrique tinha feito exatamente a mesma coisa. Um caso, dinheiro escondido, chamou Eunice de ingênua. Quando Henrique faleceu 7 anos depois, Eunice descobriu que tudo havia sido transferido para Tomás. O negócio, a casa hipotecada até o último centavo, as contas secretas esvaziadas. Ela ficou sem nada aos 55 anos. Passei meus 50 anos reconstruindo do zero, disse ela. Morando de aluguel, sendo recepcionista em uma clínica veterinária. Comprei meu primeiro carro aos 54, um sedã usado com mais de 100 mil quilômetros rodados. Quando ouvi meu filho dizer as mesmas palavras que o pai dele me disse, ela enxugou os olhos. Não pude ficar em silêncio desta vez. Não vou assistir isso acontecer com você. Júlia falou gentilmente. Senhora Monteiro, você disse que tem informações. Eunice assentiu. Tomás mantém um cofre na unidade do centro, no escritório dos fundos, atrás do armário de arquivos. Ele acha que ninguém sabe a combinação. Mas eu sei.
Trabalhei naquela oficina por 20 anos antes de Henrique morrer. Sei como a mente de ambos funciona. Ela escreveu os números em um pedaço de papel. 31, 15, 722. A camisa de futebol do colégio de Tomás era o número 3. Meu aniversário é em 15 de julho. Henrique e eu nos casamos no dia 22. Eles usam os mesmos padrões repetidamente. O que há no cofre? Um HD externo de backup. Henrique também mantinha um. Foi assim que descobri sobre o caso dele depois que ele faleceu. Tomás faz a mesma coisa. Os arquivos reais do sistema financeiro de anos atrás. Cada transferência, cada pagamento, tudo. Júlia estava tomando notas. Senhora Monteiro, você estaria disposta a testemunhar sobre o que Tomás disse naquela noite? Eunice olhou para mim. Cristina cuidou de mim depois do meu derrame. Ela me visitou a cada 2 dias. Trouxe refeições. Garantiu que eu tomasse meus remédios na hora certa. Meu filho não veio uma vez. Nenhuma vez. Ela se virou para Júlia. Sim, eu testemunharei. Tenho 83 anos. Não me restam muitos anos. Não vou morrer deixando meu filho se tornar uma cópia de seu pai. Conversamos por mais 1 hora. Júlia explicou que entraria com um pedido judicial de acesso aos dados digitais no local do negócio, um procedimento padrão na fase de provas. A combinação de Eunice nos mostraria onde procurar. Júlia adicionaria Eunice à lista de testemunhas. Quando os advogados de Tomás vissem o nome E. Monteiro na lista, eles assumiriam que ela testemunharia por ele. Família é família, certo? Eles não a chamariam para se preparar. Um erro fatal. Mas Eunice não tinha terminado. Ela se inclinou para a frente. Há mais uma coisa que você precisa saber. No cofre, continuou Eunice, também há dinheiro e recibos antigos do negócio, mas o HD externo é o que vocês precisam. Tomás o atualiza a cada trimestre. Faz backup de tudo lá, caso o computador quebre. Júlia entrou com o pedido de busca e apreensão na semana seguinte. Todos os registros financeiros do negócio, incluindo ativos digitais, da unidade do centro. Linguagem padrão em divórcios envolvendo empresas. O tribunal aprovou em 5 dias, mas ter acesso ao cofre levou até dezembro. O oficial de justiça coordenou com a perita contábil que Júlia havia contratado. Uma manhã fria e cinzenta de dezembro. Observei de um estacionamento do outro lado da rua. O carro da polícia e o oficial parados em frente à unidade do centro. A picape de Tomás já estava lá. Sentei-me no meu carro. O café esfriou no porta-copos. Não conseguia desviar o olhar. O oficial e a perita contábil, doutora Patrícia Ramalho, entraram. Saíram 40 minutos depois carregando malotes. Um deles parecia ainda ter a porta de metal do cofre presa. Tomás saiu atrás deles, no telefone. Seu rosto estava vermelho, mesmo do outro lado da rua. Júlia ligou naquela tarde. Pegamos o HD externo. A doutora Patrícia está analisando. Relatório preliminar em 10 dias. Esses 10 dias pareceram 10 anos. Tomás e eu ainda estávamos morando na mesma casa. Lei brasileira. Nenhuma das partes pode forçar a outra a sair antes da decisão final, para proteger os interesses de propriedade. Vivíamos como fantasmas, passávamos um pelo outro no corredor sem falar. Eu dormia no quarto de hóspedes, com a porta trancada. Ele dormia no antigo quarto ou não dormia. Eu não sabia. Às vezes, ouvia-o andando de um lado para o outro às 2 da manhã. Eu ficava deitada no escuro, ouvindo seus passos no andar de cima, pensando, ele sabe que algo está errado, não sabe o quê, mas sente. Foi a atuação mais difícil da minha vida. Saber de tudo, não mostrar nada. Meados de dezembro, Júlia ligou. O laudo está pronto. Pode vir? Fui depois do trabalho. O laudo pericial tinha 63 páginas. Júlia havia marcado as seções principais. Receita anual real com média de quase 2 milhões de reais por 4 anos. Transferências para a empresa de fachada. 300 mil no total. Pagamentos para Ângela Moraes. 200 mil. Pagamentos para Natália Monteiro, 72 mil. Planilhas internas onde Tomás havia rastreado cada transação fraudulenta. E então Júlia me mostrou um e-mail. Tomás o enviou de sua conta de trabalho para sua conta pessoal. Assunto: plano de aposentadoria, datado de 15 de junho. O fundo de aposentadoria de Cristina será esgotado até junho. Ela não perceberá até que seja tarde demais.
Pedir o divórcio no início de outubro. A divisão 65-35 é suficiente para recomeçar com A. Li aquele e-mail 3 vezes. Ela não perceberá até que seja tarde demais. Recomeçar com A. Júlia falou baixinho. Ele documentou a própria fraude. Quando alguém acredita piamente que ninguém vai olhar, fica muito organizado. Deixa rastros. A juíza designada para o nosso caso era Susana Costa, conhecida no fórum por seus questionamentos minuciosos e tolerância zero com ocultação de patrimônio. Data do julgamento, marcada, 12 de junho, Dia dos Namorados. Júlia achou que a juíza Susana havia escolhido a data deliberadamente. Uma pitada de ironia da justiça. De dezembro até o final de maio, vivi naquela casa com Tomás como estranhos em uma sala de espera. O dia 12 de junho parecia impossivelmente distante e assustadoramente próximo ao mesmo tempo. Eu lia aquele e-mail todas as noites antes de dormir. Ela não perceberá até que seja tarde demais, mas eu tinha percebido. E não era tarde demais, ainda não. Parei de usar minha aliança em 3 de janeiro. Apenas a tirei uma manhã e a deixei no balcão do banheiro. Tomás nunca notou. Dezembro e janeiro foram um tempo estranho e suspenso. Morando na mesma casa, mas em 2 planetas diferentes. Eu chegava do trabalho às 5h30. A picape dele já estaria lá, estranhamente. Ou ele chegaria às 7. Nos movíamos pela cozinha como uma dança coreografada. Ele na geladeira, eu no fogão, sem nunca nos tocarmos, raramente falando. O correio chegou. Era a conversa inteira em alguns dias. Continuei organizando as provas. 5h30 todas as manhãs, sentada no quarto de hóspedes com meu notebook e o pendrive conectado, cruzando datas, marcando inconsistências, construindo a linha do tempo. 35 anos de coordenação de folha de pagamento me ensinaram uma coisa. Os números eventualmente contam a verdade. Você só precisa ser paciente o suficiente para ouvir. Meu cabelo começou a ficar grisalho nas raízes. Eu o pintava de castanho há uma década. Parei de marcar horários no salão. Não me importava mais com minha aparência. Apenas deixei o grisalho crescer. Perdi quase 5 quilos sem tentar. Estresse, a dieta da carne de panela, mal dormindo a maioria das noites. Mas minha mente ficou mais afiada. Óculos de leitura na mesa de cabeceira. Acordando às 3 da manhã para revisar documentos até o amanhecer. Júlia enviou documentos de preparação para a audiência. O que esperar no tribunal? Como se comportar no banco das testemunhas se eu fosse chamada? Não demonstre emoção, ela escreveu. A juíza Susana respeita a compostura. Pratiquei no espelho do banheiro, rosto frio como uma pedra, voz firme. No trabalho, Laura Paiva perguntou se eu estava bem. Você parece diferente. Estou bem, eu disse. Só cansada. O que eu não disse foi: estou me preparando para a guerra. Tomás tentou falar comigo 2 vezes em janeiro. Na primeira vez, isso não precisa ficar feio. Olhei para ele. Já está feio. Na segunda vez, vou garantir que você fique bem. Não respondi. Apenas entrei direto no quarto de hóspedes e fechei a porta. Na noite anterior ao julgamento, arrumei minhas roupas. Um terninho azul marinho que comprei numa loja de departamentos há 3 anos para uma apresentação de trabalho. Uma blusa branca simples, sapatos de salto baixo para que eu pudesse andar sem cambalear. Nenhuma joia, exceto os pequenos brincos de ouro que minha mãe me deu antes de falecer. Eu queria que a juíza Susana visse exatamente quem eu era. Uma mulher de 58 anos que trabalhou no mesmo emprego por 35 anos, que criou uma família, que administrou a casa, que foi apagada cruelmente. Naquela noite, não dormi. Fiquei deitada na cama do quarto de hóspedes, olhando para o teto, ouvindo a chuva bater nas janelas, pensando naquele e-mail. Ela não perceberá até que seja tarde demais. Pensei em todas as vezes que Tomás me subestimou. Todas as vezes que ele presumiu que eu não estava prestando atenção. Todas as vezes que ele acreditou que eu não entendia. Pensei no extrato do cartão de crédito de julho, aquele que quase joguei fora, o que deu início a tudo. Pensei no saco com fecho no armário de roupas de cama, como ele ficou mais pesado mês a mês. Pensei em Eunice, 83 anos, dirigindo até o escritório de Júlia, me contando sobre Henrique, me contando sobre o cofre. Pensei no e-mail que Tomás escreveu para si mesmo. Recomeçar com A. Pensei em Natália, minha filha, sentada naquele tribunal amanhã, do lado dele.
E pensei, eu não pedi por isso, não queria isso, mas estou pronta. Às 4:30 da manhã, levantei, fiz café, sentei na mesa da cozinha no escuro. Os passos de Tomás no andar de cima. Ele também estava acordado. Me perguntei se ele estava com medo. Me perguntei se ele sabia o que estava por vir. Às 6, tomei banho, vesti o terninho azul marinho, a blusa branca, os sapatos de salto baixo, os brincos de ouro. Olhei-me no espelho. Parecia mais velha, mais grisalha, mais magra, mas parecia pronta. Dirigi até o centro, estacionei em frente ao fórum, sentei no meu carro por 10 minutos. Júlia já estava lá dentro, esperando. Eunice estava a caminho com seu andador e seu testemunho. O dia 12 de junho havia chegado, dia dos namorados. Entrei naquele tribunal com 9 meses de provas, um laudo pericial de 63 páginas e uma testemunha que Tomás nunca imaginou que falaria contra ele. Sua própria mãe. Era a hora. O detector de metais na entrada do fórum cheirava a café requentado e produto de limpeza. Fiquei atrás de um homem, discutindo sobre a fivela do cinto, enquanto um segurança passava o aparelho sobre seus sapatos. Júlia estava ao meu lado com sua pasta do processo. Tomás já estava lá em cima. Pegamos o elevador para o 3º andar. A sala de audiências da juíza Susana Costa era menor do que eu esperava. 20 fileiras de bancos, luzes fluorescentes zumbindo no teto. A juíza sentava-se na frente em sua toga preta, lendo documentos. Ela estava na casa dos 60, com cabelo grisalho preso em um coque apertado. Tomás sentou-se à mesa da direita. Seu advogado, Ricardo Neves, sentou-se ao lado dele em um terno de cor escura. Tomás usava seu terno azul marinho. Suas mãos estavam cruzadas sobre a mesa, calmo, composto. Ângela Moraes sentou-se 3 fileiras atrás dele em um vestido creme. Natália sentou-se 5 fileiras atrás, do mesmo lado. Ela não olhou para mim. Eunice sentou-se atrás de mim. Ouvi o raspar suave de seu andador no chão. Júlia e eu sentamos à mesa da esquerda. Ela abriu sua pasta do processo e tirou o fichário. Provas de 1 a 17. O extrato do cartão de crédito, as capturas de tela do Pix, as fotos da rede social, o laudo pericial, o e-mail. Ricardo levantou-se primeiro. Ele chamou isso de uma dissolução de união estável simples. 35 anos, diferenças irreconciliáveis. Seu cliente propôs uma divisão de 65-35, favorecendo o Sr. Monteiro devido ao seu papel como principal provedor de renda. Ele sugeriu que o tribunal acelerasse a sentença final. A juíza assentiu, mas não falou. Júlia levantou-se. Ela expôs as provas como se estivesse arrumando uma mesa de jantar. A empresa de fachada. 300 mil reais transferidos ao longo de 2 anos e meio. Sem funcionários. Sem serviços. Uma empresa para esconder o patrimônio do casal. Ângela Moraes, consultora de operações, 11 mil reais por mês por 18 meses. Total, quase 200 mil. Natália Monteiro, coordenadora administrativa, 4 mil por mês por 18 meses. Total, 72 mil. Nunca trabalhou um dia na Frota Limpa Soluções. O HD externo apreendido do cofre. Análise pericial pela doutora Patrícia Ramalho. Controle financeiro interno mostrando receita anual real superior a 1.800.000 reais, não 500 mil como jurado no processo. O e-mail, plano de aposentadoria, datado de 15 de junho. A linha sobre esgotar meus fundos de aposentadoria, a linha sobre Cristina não perceber até ser tarde demais, a linha sobre entrar com o divórcio em outubro para uma divisão 65-35. Ricardo objetou. Questionou a admissibilidade da prova do HD. A juíza Susana olhou para ele por cima dos óculos. O HD foi apreendido sob uma ordem judicial válida. A perita contábil é credenciada. Objeção indeferida. Ricardo pediu um recesso. A juíza disse: "Não, vamos ouvir o resto disto agora." Júlia chamou Eunice Monteiro para depor. O tribunal ficou em silêncio. Eunice caminhou lentamente com seu andador. O oficial a ajudou a sentar. Ela colocou ambas as mãos na grade e olhou para a juíza. Júlia pediu que ela descrevesse o jantar na casa de Natália no final de junho. Eunice falou claramente. Tomás ficou até tarde, bebeu cerveja, falou sobre negócios, disse que a empresa faturava mais de 1.800.000 por ano.
Disse que a empresa de fachada era um fundo que Cristina não poderia tocar. Disse que Ângela e Natália estavam do lado dele. Disse que uma mulher na família ainda tinha juízo. Júlia perguntou se havia mais alguma coisa. Eunice disse que sim. Meu marido Henrique fez a mesma coisa há 40 anos. Caso, dinheiro escondido. Perdi a casa, perdi as contas. Meu filho assistiu a tudo acontecer e agora ele fez a mesma coisa com a mulher que cuidou de mim depois do meu derrame. Ricardo não tinha perguntas. A juíza Susana olhou para Ricardo. Você tem alguma testemunha? Ricardo levantou-se. Ele chamou Natália Monteiro para depor. Se você ainda está aqui, comente qualquer número de 1 a 6 abaixo para eu saber que você está comigo. E me diga, se você estivesse naquele tribunal, ficaria em silêncio e esperaria ou falaria antes que tudo desmoronasse? O que aconteceu a seguir mudou tudo. E apenas uma nota rápida, a próxima parte, inclui alguns elementos dramatizados e fictícios para a profundidade da narrativa. Alguns detalhes podem não refletir eventos reais. Se este estilo não é para você, pode parar por aqui. Caso contrário, vamos continuar. Natália não olhou para mim quando fez o juramento. Seus olhos permaneceram em Ricardo, na juíza, em qualquer lugar, menos em mim. Ricardo pediu que ela descrevesse seu pai como empresário. A voz dela tremeu. Trabalhador, honesto. Ele perguntou sobre o acordo de pagamentos. Ela disse que fazia trabalho de consultoria, coordenação administrativa, tudo legítimo. A mentira saiu suave, mas suas mãos apertaram a grade. Ricardo perguntou como ela descreveria meu entendimento de negócios. Natália disse que eu realmente não entendia como os negócios funcionam. Fiquei sentada lá, rosto calmo, mãos cravando em meus joelhos sob a mesa. Ricardo sentou-se, satisfeito. Júlia levantou-se para o contra-interrogatório. Ela perguntou a Natália sobre sua boutique no bairro Nobre. Quando fechou, quanto ela perdeu. Mais de 200 mil no total, incluindo 80 mil da minha poupança para a aposentadoria. Quando você começou a receber 4 mil por mês da Frota Limpa Soluções? Na mesma época. Cite um documento que você redigiu. Um e-mail, uma reunião. Silêncio. O rosto de Natália ficou vermelho. Júlia perguntou de novo. Natália sussurrou. Não consigo. Então, Júlia perguntou quando Natália descobriu o caso entre Tomás e Ângela Moraes. Natália congelou. Temos registros telefônicos. Você ligou para seu pai na noite em que o viu em um restaurante com a senhora Moraes, há 20 meses. A mão de Natália tremeu. Você soube por 20 meses. Ajudou a esconder. Não disse nada à sua mãe. Correto? Natália sussurrou. Sim. Júlia exibiu a prova M na tela. O testamento de Tomás, datado de 18 de novembro. Todo o patrimônio para Ângela Moraes. Para Natália Monteiro, 50 mil reais. Natália olhou para a tela. Seu rosto ficou branco. Ela olhou para Tomás. Ele não olhou de volta. A voz dela ficou chapada. Eu quero mudar meu depoimento. Quero dizer a verdade. Ricardo objetou. A juíza Susana indeferiu. Natália contou tudo. Sabia do caso há 20 meses. Tomás a pagou para ficar quieta. Ela o acobertou. Mentiu para mim porque achava que herdaria quando ele se divorciasse de mim. Ele me disse que você era chata, que o estava atrasando. Eu acreditei nele porque precisava, porque perdi seus 80 mil reais e estava com vergonha, e ele me ofereceu uma saída. Ela olhou para mim. Eu escolhi o dinheiro em vez de você. Sinto muito. A juíza Susana removeu seus óculos de leitura. Devido à dilapidação intencional de patrimônio e à declaração financeira fraudulenta sob juramento, o tribunal concede a Cristina Diniz 75% de todos os bens do casal. A residência principal, 100% para a senhora Diniz. O senhor Monteiro perde o direito por má conduta financeira comprovada. A empresa Frota Limpa Soluções requer avaliação independente com base na receita real de 1.800.000 por ano. A senhora Diniz recebe uma parte equitativa com base no valor real. A empresa de fachada tem seus bens congelados imediatamente. Todos os fundos distribuídos equitativamente. Os registros financeiros são encaminhados ao Ministério Público para investigação de perjúrio. Os registros de pagamento são encaminhados à Receita Federal. Pagamentos a Ângela Moraes e Natália Monteiro constituem potencial fraude fiscal.
A senhora Moraes, como destinatária de R$ 200 mil por cargo inexistente, será investigada pela Receita Federal. A senhorita Monteiro passará por uma auditoria fiscal pelos R$ 72 mil de renda fraudulenta. Sua cooperação hoje será anotada para atenuar a situação. Tomás tentou se levantar. Ricardo o puxou de volta para baixo. Do lado de fora do tribunal, às 3h47, Júlia caminhava ao meu lado. Eunice movia-se lentamente com seu andador. Natália sentou-se em um banco. Ela se levantou. Mãe, continuei andando. Mãe, por favor. Parei, me virei. Você está certa, eu não mereço. Caminhei até o elevador, Eunice ao meu lado. As portas do tribunal se fecharam entre nós. Olhando para trás em minha história, vejo uma mulher que confiou demais e questionou de menos. Tenho 58 anos agora. Sou dona da minha casa. Tenho segurança financeira, mas também perdi 20 meses que nunca recuperarei porque ignorei os sinais. Não seja como eu. Não espere o extrato do cartão de crédito chegar pelo correio. Não ignore as noites tardias, as senhas trocadas, as viagens de negócios repentinas. Histórias de dramas familiares como a minha não começam da noite para o dia. Elas se constroem silenciosamente ao longo de meses e anos, enquanto você se convence de que está tudo bem. Minha lição é simples. Documente tudo. Confie em seus instintos e lembre-se de que o silêncio protege o culpado, não o inocente. As histórias que ouvimos de nossas avós me ensinaram que a verdade sempre vem à tona, e Eunice provou isso. Ela ficou naquele tribunal aos 83 anos, depois de um derrame, porque sabia o que era certo. Se você se encontrar em dramas familiares onde o dinheiro desaparece e as respostas não batem, não espere. Fale com um advogado. Abra sua própria conta. Mantenha registros. Essas histórias de avós que sobreviveram à traição todas dizem a mesma coisa. Prepare-se antes de precisar. Deus nos dá a intuição por uma razão. Ignorei a minha por muito tempo. Meu conselho: ame sua família, mas verifique as finanças. Perdoe quando estiver pronto, não quando alguém exigir. E saiba que recomeçar em qualquer idade é melhor do que permanecer em uma mentira. Para todos que estão assistindo, se esta história ressoa com você, por favor, compartilhe-a. Inscreva-se para mais histórias de dramas familiares e de avós que ensinam lições reais. Deixe um comentário sobre sua própria experiência ou o que você teria feito de diferente. Nota final. Este conteúdo contém elementos de narrativa dramatizada para fins educacionais. Alguns detalhes são ficcionalizados, mas as lições e mensagens são totalmente úteis. Se este estilo não lhe agrada, tudo bem. Por favor, procure conteúdo que se adeque melhor às suas necessidades. Um grande abraço e até a próxima!